Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, ele mesmo mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e disse-lhes: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando. Ó Senhor, como é grande o vosso nome em toda a terra. Ó Senhor, como é grande o vosso nome em toda a terra. Mais uma vez, ó Senhor. Ó Senhor, como é grande o vosso nome em toda a terra. Ó Senhor, como é grande o vosso nome em toda a terra. Ó Senhor, como é grande o vosso nome em toda a terra. Ó Senhor, como é grande o vosso nome em toda a terra. E eu até queria que você acompanhasse esse evangelho comigo na sua própria Bíblia. Você que tem a sua Bíblia aí, pegue comigo esse evangelho que nós acabamos de proclamar. É o finalzinho do evangelho de São Lucas, Lucas 24. Começamos do versículo 35. Lucas 24, versículo 35. E comecem dizendo assim: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Quem são esses dois? São os dois discípulos de Emaús. Se você volta um pouquinho para trás da sua Bíblia, você vê que no capítulo 24, São Lucas está contando a beleza do fato que foi lido ontem no Evangelho. Aqueles dois discípulos de Emaús, que no próprio dia da ressurreição de Jesus, no domingo,
Eles estão voltando de Jerusalém para a sua cidade, Emaús, mas tristes, abatidos, com o rosto para baixo, e mais do que o rosto, mostrando todo esse sofrimento, com o coração, com a alma, eles estavam para baixo. E Jesus se aproxima deles. Você se lembra do evangelho de ontem? E eles nem percebem que é Jesus. Era tal a tristeza deles, que eles estavam como que cegos, nem reconheceram que era Jesus. E mais ainda, Jesus vai pelo caminho conversando com eles, pegando as palavras de Deus, desde Moisés, depois dos profetas, e passando por todos eles, Jesus vem mostrando que era necessário que o Messias, que o Cristo, que ele passasse por tudo isso, e vai mostrando, e o tempo vai passando, eles vão caminhando, até chegar na aldeia de Emaús, até chegar à casa deles. Como diz o evangelho, Jesus fez de conta como se fosse seguir caminho, mas eles insistem para que Jesus fique na casa deles. Jesus aceita, entra, eles preparam a mesa, e justamente na hora do partir o pão, e é bonito isso porque o evangelho demonstra que o que fez Jesus ali, não foi apenas partir o pão, até as próprias palavras você vai reconhecer que são as palavras que nós usamos hoje, nos nossos tempos, na consagração da missa, porque Jesus tomou o pão, partiu o pão, depois de ter dado graças, e entregou a eles, do jeitinho que nós fazemos na missa. Na verdade, o que Jesus estava fazendo com eles, era a ceia, a mesma ceia eucarística que ele fez pela primeira vez na quinta-feira santa, no dia antes da sua paixão e da sua morte. Ele faz outra vez com aqueles discípulos de Emaús ali na casa deles. Jesus, na verdade, celebrou a Eucaristia com eles, e na hora que Jesus partiu o pão e deu, nós podemos dizer, na hora que eles comungaram, que eles começaram a comer daquele pão, que na verdade não era mais pão, mas era o corpo de Cristo, os olhos deles se abriram, e eles reconheceram que era Jesus, que havia falado com eles durante toda aquela viagem, que demorou todo aquele tempo, eram horas de caminhada, de Jerusalém até Emaús. Os olhos deles se abriram, e eles saíram depressa, rumo a Jerusalém de novo, fazendo a mesma viagem que tinham feito para chegar em Jerusalém. Chegaram, já tinha anoitecido, e daí vem o evangelho que nós lemos hoje. Chegaram e contaram tudo aquilo que havia acontecido. Eles ainda estavam falando, diz o versículo 36, você pode acompanhar, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Você pode imaginar isso. Os discípulos de Emaús estão aí, já ao anoitecer de tardezinha, contando para eles toda aquela linda aventura de Jesus que vai conversando com eles pelo caminho, de Jesus que chega na casa deles, Jesus que parte o pão com eles, portanto que celebra a Eucaristia com eles, e que na hora em que eles receberam aquele pão, na hora que eles comeram aquele pão, na hora que eles comungaram, os olhos deles se abriram. Eles estavam contando, até disseram eles, o nosso coração ardia enquanto ele caminhava conosco e nos explicava as Escrituras. Eles estavam contando isso, como diz aqui, ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Como diz aqui o evangelho, versículo 37, eles ficaram assustados e cheios de medo, claro, ficaram assustados. Eles estão ouvindo os discípulos de Emaús falar do que Jesus fez, que eles viram Jesus, e Jesus de repente, naquela mesma hora, já aparece para eles. Daí o susto, daí o medo que eles tiveram. O que foi que aconteceu? O que estava acontecendo? E ficaram com medo, diz o evangelho, pensando que estavam vendo um espírito. A Bíblia da TEB, se você está com a Bíblia da TEB, não traduz por espírito, mas traduz por fantasma. Eles pensavam que estavam vendo um fantasma,
Daí o susto também, daí o medo que eles estavam. E veja como é que Jesus reagiu, versículo 38. Mas ele disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Eles ficaram duvidando. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Jesus fez questão de fazer tudo isso. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai. Jesus mesmo convidou a eles: tocai, tocai e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vós estáis vendo que eu tenho. Por que estou insistindo e fazendo questão de ler no próprio Evangelho? Pelo seguinte: porque aquele Jesus que apareceu para os apóstolos é o mesmo Jesus que está no meio de nós, que os discípulos de Emaús tiveram a graça de ver. Era preciso que alguns vissem Jesus ressuscitado. Era o mesmo Jesus que apareceu para os apóstolos reunidos ali no cenáculo. Estavam com portas e janelas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles. Como acabamos de ler, eles ficaram assustados, assombrados, com medo, pensando que era um fantasma. E Jesus demonstra: um fantasma não tem carne, não tem ossos como eu tenho. Então vejam, toquem, podem tocar em mim. Vejam como eu tenho carne, vejam como eu tenho ossos. Sou eu mesmo, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. É este mesmo Jesus que está no nosso meio. Meus irmãos, isso é o mais importante para nós. A grande verdade do cristianismo, que infelizmente nós temos esquecido muito, é que Jesus continua vivo no meio de nós. Uma frase que os primeiros cristãos repetiam sempre era essa: Ele está no meio de nós. Eles tinham essa certeza, eles viviam essa certeza. Isso dava a eles força, isso dava a eles coragem. Por isso eles testemunhavam, por isso eles viviam a própria vida cristã com afinco, com esmero. Eles eram realmente cristãos, porque eles tinham essa certeza. Jesus estava com eles. Pena que com todos esses 2000 anos nós fomos esquecendo. Mesmo se sabemos disso, a gente toma isso como uma verdade teológica, uma doutrina, um ensinamento da igreja, mas não tomamos isso como realidade. Qual é a diferença? A diferença é que naquela ocasião os discípulos de Emaús puderam ver, os apóstolos puderam ver. Nós apenas não temos a graça de ver, não temos a graça de tocar. Até você se lembra que nessa ocasião só estavam os 11, não estava Tomé com eles. Quando? Na semana seguinte. Tomé está. Jesus aparece outra vez. Por quê? Na hora que contaram para Tomé que Jesus tinha aparecido, Tomé disse: não vou acreditar. Eu não vi, vocês viram, eu não vi. Vocês puderam tocar em Jesus, eu não pude, não vou acreditar. E se fez de durão. Mas Jesus amava tanto a eles, também a Tomé, que na semana seguinte, uma semana depois exatamente, no mesmo lugar, na mesma situação, Jesus aparece outra vez para eles. E agora Tomé estava. Jesus até desafia: vem cá, Tomé, vem cá e toca aqui nas minhas mãos, toca aqui nos meus pés. Como você disse que só acreditaria se colocasse a tua mão aqui no meu lado aberto pela lança. Vem, Tomé, e toca, e não sejas mais incrédulo, mas seja fiel. Acredita, Tomé. E que bonito, Tomé nem precisou tocar, já se pôs aos pés de Jesus, de joelhos, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Foi a profissão de fé de Tomé. Ele estava vendo sim, mas nem precisou tocar. Ele já foi dizendo: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse a ele: feliz és tu, Tomé, porque você viu. Felizes são aqueles que sem verem acreditam. Meus irmãos, esses somos nós. E eu e você precisamos ser um desses bem-aventurados. Sim, que não veem,
mas sabem pela fé que Jesus está vivo e que Jesus está no meio de nós. Repito, a única diferença é que nós não vemos. Claro, eu quero frisar bem, não é apenas na Eucaristia. Na Eucaristia Ele está sim, está ali corpo, sangue, alma, divindade, mas não é só na Eucaristia. O que Jesus quis mostrar para eles e que Ele quer mostrar para nós, o que os primeiros cristãos acreditavam e por isso eles eram diferentes, viviam de maneira diferente. Eles sabiam pela fé que Jesus estava no meio deles, que Jesus estava com eles. Quando eles estavam em casa, eles sabiam: Jesus está aqui, Ele me acompanha com os seus olhos, Ele me vê. Quando eu vou para o serviço, Jesus vai comigo, não apenas está comigo no serviço, mas vai comigo para o serviço. Quando eu volto, mesma coisa, Jesus volta comigo, está comigo. E o bonito é isso, que Jesus está comigo em casa. Quando eu vou para o serviço, Ele vai comigo, mas Ele fica com as pessoas da minha casa. Eu vou para o serviço, Jesus está comigo no serviço, mas está também com as pessoas na minha casa. Quando eu volto com Jesus. Jesus permanece com aqueles que ficaram no serviço e vem comigo. E quando eu chego, Ele está com os da minha casa. Para nossa cabeça isso pode confundir, mas para Jesus isso é possível, porque o corpo com que Ele está é o seu corpo ressuscitado, que os apóstolos puderam ver, mas que na verdade é um corpo que nós não temos capacidade de ver. Um corpo ressuscitado, um corpo glorioso, com seu corpo glorioso, e Ele que é Deus, as duas coisas. Ele é Deus, portanto Ele pode estar presente em todos os lugares. Com um corpo glorioso, Ele pode fazer-se presente em todos os lugares. E daí a beleza que Jesus é presente, que Jesus está onde estamos nós. Onde está alguém que crê, Jesus aí está. Principalmente onde está alguém que crê e reza, ora, Jesus está aí. Quando alguém proclama a palavra de Deus, Jesus está aí. Quando alguém lê a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, Jesus está aí. Quando as pessoas se reúnem para rezar, quando as pessoas rezam por um doente, quando as pessoas rezam para agradecer, Jesus está ali. E não apenas Ele está, Ele participa da nossa vida, Ele reza conosco, Ele reza pelo doente. É por isso que os milagres acontecem. Já eu vou para o trecho da primeira leitura. Quando Pedro e João encontram com aquele homem aleijado e conversam com ele, dizem: em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Por que Pedro e João puderam fazer? Eles mesmos explicaram: não fomos nós não. Porque o povo todo estava espantado, olhando para João e Pedro, pensando que foram eles que tinham curado. Pedro e João disseram, e não era uma desculpa, como às vezes alguns pensam, que as pessoas quando dizem que não são elas que curam, é uma espécie de desculpa para as pessoas não ficarem olhando para ele não se ensoberbecer, não ficar vaidoso. Não é uma desculpa, é uma verdade. Por que aconteceu aquela cura? E por que é que acontecem as curas? Porque quando nós oramos por um doente, quando oramos no nome de Jesus, Jesus está ali. O próprio Jesus está orando também. E quanto mais você acredita, mais a gente tem poder de fé para que as maravilhas de Deus aconteçam. Muitas vezes não acontecem as maravilhas de Deus porque falta a nossa fé. Muitas vezes não acontecem as maravilhas de Deus porque falta a nossa fé. E veja, sem fé, as maravilhas de Deus não podem acontecer. É um elemento necessário para que os milagres, para que as curas, para que as maravilhas de Deus aconteçam. Interessante que não é difícil de a gente entender isso. Pena que o que eu tenho aqui não é como tínhamos antigamente, aquelas velas dentro de um vidro. Porque se tivéssemos um vidro aqui com essa vela, e você pode fazer essa experiência. Eu fiz essa experiência outras vezes, né? Quando nós tínhamos o vidro, até eu pensei que ia poder fazer. Hoje não, isso aqui é plástico. O que está aqui em volta da vela é apenas plástico. Se a gente tampa aquele vidro em cima, a chama vai baixando, 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 baixando
e apaga. Eu não cheguei aí, fiquei assoprando. Não fiquei assoprando. Agora eu assoprei, né? Mas basta eu colocar alguma coisa tampando o vidro em cima, e a chama vai abaixando, baixando, baixando, e se apaga. Por que se apaga? As leis da física explicam. É porque para haver fogo precisa haver oxigênio. Se não houver oxigênio, não acontece o fogo. Não acontece. Se você tira o oxigênio de um vidro, onde já existe uma chama, onde existe um pavio, me arruma aí um fósforo para acender de novo. Aqui, eu estou fazendo arte, né? Se a gente tira o oxigênio daquele vidro, não tem como, aquela chama apaga. Você tenta acender de novo e não vai acender. Não vai acender por quê? Falta oxigênio. Se você está tampando o vidro, não vai acender. Esse aqui vai acender, porque está cheio de oxigênio aqui ao redor. Mas dentro do vidro não. Só porque falta o oxigênio, o próprio fogo apaga. A fé é a mesma coisa. Não é à toa que nós dizemos que a fé é como a chama. A fé é uma chama dentro de nós. Quando há fé, as coisas acontecem. Quando não há fé, Jesus está aí, o doente está aí, mas não acontece. E que bonito, é o que acontece na oração das 11, é o que acontece em muitas celebrações, onde as pessoas estão acompanhando e com fé. E quanto mais há pessoas com fé, mais maravilhas de Deus acontecem. Veja, não é aquela fé de simplesmente acreditar em Deus. Não, nós acreditamos que Jesus está vivo e que Jesus é o mesmo, como ele disse, sou eu mesmo, não sou apenas um espírito. Veja bem, não era apenas o espírito de Jesus que estava, como também não é apenas o espírito de Jesus que está no nosso meio. O espírito de Jesus também está, mas não é apenas o espírito, é Jesus inteiro. É Jesus mesmo, também com o seu corpo, repito, com o seu corpo glorioso, com o seu corpo ressuscitado, mas é Ele que está no meio de nós, é Ele que reza junto conosco, e porque Ele reza junto conosco, as curas acontecem. E eu diria, as curas acontecem porque Jesus está rezando, mas somente que para que a cura se dê, Jesus quer que nós rezemos e rezemos com fé. Então, quando há a nossa oração, Jesus está. E quando há a nossa oração com fé, as maravilhas de Deus podem acontecer, como aconteceu ali na porta do templo com aquele homem aleijado. E o homem então levantou-se, e o homem entrou no templo saltando, louvando a Deus, e Pedro pôde fazer uma maravilhosa conversão. Pedro nem pôde terminar aquela pregação, porque o povo estava de tal maneira entusiasmado, porque viram um milagre, viram a cura daquele homem. Agora estavam vendo a pregação de Pedro com o homem ao lado dele. E Pedro podia falar de Jesus e mostrar o homem que tinha sido curado. Meus irmãos, quando acontecem as curas, quando acontecem os milagres, o poder da palavra aumenta, e Jesus quer que a palavra tenha o seu poder aumentado pelas curas, pelos milagres, pelos prodígios, pelas transformações que Deus faz também nos nossos tempos. Sabe o sintoma de que nós não temos esta fé de que fala o Evangelho? É que justamente muita gente não acredita que isso é possível. Até vem as coisas que acontecem na Canção Nova, mas veja, não é que aconteça na Canção Nova, acontece aqui, porque graças a Deus nós cremos que Jesus está vivo, nós cremos que Jesus é o mesmo, não é apenas o Espírito de Jesus, não, é Jesus. E nós cremos que esse Jesus, que está no meio de nós, está também com o seu corpo, é aquele mesmo Jesus.
Aquele mesmo Jesus de ontem, de hoje e de sempre, o mesmo Jesus que operava curas e opera curas hoje, o mesmo Jesus que realizava milagres e realiza milagres hoje. Nós cremos assim, nós cremos que quando nós estamos orando, não somos apenas nós orando. Muitos até vieram ainda na quarta-feira para participar da missa do Clube do Ouvinte, na quarta-feira à noite. Quando o padre Edmilson está anunciando aquelas curas, até ele explica e reexplica, é o padre Edmilson que está curando? Não, é Jesus que está no nosso meio, curando, realizando as curas. O que ele faz é descrever. E muitas vezes pega também aqueles bilhetes, aquelas cartas, aqueles e-mails, aqueles fax que mandam com os testemunhos, porque pessoas em casa, ligados a nós pela televisão, pelo rádio, estão lá também com fé, estão lá também na expectativa, porque fé é isso também, é a expectativa. Porque Jesus está, é justo que nós esperemos as maravilhas de Jesus. Deixa eu falar uma outra coisa. Dá para entender um fogo que não queima? Se você tem um fogo que não queima, o que adianta este fogo? Fogo que é fogo, queima, né? Eu sou menino, né, e gosto de fazer as minhas artes, né? Se eu pegar esse papel aqui e encostar na chama, ele vai queimar. O único jeito de não queimar é ficar longe, porque se eu menino que gosta de fazer arte, começo a esticar a mão, esticar a mão, esticar a mão, esticar a mão. E se a minha mão chega lá na chama, mal chegou, já está queimando, não tem jeito, já está queimando, não tem jeito. E não somente aquela chama grande, forte lá. Se eu pegar e trouxer para cá, essa chama que mal começou a acender, e pegar um outro papel aqui dentro da minha Bíblia, até mesmo se eu arrancasse uma página da minha Bíblia, não vou arrancar, esta arte eu não vou fazer, né? Mas se eu arrancasse uma página, pegasse um papelzinho aqui dentro, né? Tirasse, se eu colocar aqui, vai pegar fogo. Por que vai pegar fogo? Porque fogo que é fogo, queima. E se eu continuar com ele aqui na minha mão, vai queimar o meu dedo. Porque fogo que é fogo, queima. Jesus que é Jesus, faz maravilhas. É que infelizmente muitas pessoas perderam essa noção. É uma noção de fé? É uma noção de fé, mas as pessoas perderam, infelizmente. E muitas vezes acreditam em Jesus, mas não naquele Jesus que é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Acreditam no Espiritismo, acreditam nos espíritos que baixam lá nas mesas brancas, acreditam nos espíritos que baixam nos terreiros espíritos. E como nós sabemos, infelizmente, são espíritos malignos que fazem tudo isso para enganar as pessoas. Acreditam na enganação e não acreditam naquele que é a verdade. Você está me entendendo? E deixa eu dizer, infelizmente, muita gente vai ao Espiritismo buscar maravilhas, porque nós, na igreja, não acreditamos no Jesus vivo, que não é espírito. Como ele disse, eu não sou um espírito, eu sou Jesus. Eu tenho inclusive carne, tenho sangue. Interessante é que eu parei de ler, mas nós lemos juntos. Mas deixa eu voltar para ler aqui um pouquinho depois. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 41. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e a sua surpresa. Estavam contentes, alegres. Mas interessante, nessa alegria, nessa surpresa, havia ainda incredulidade. E Jesus percebeu que havia incredulidade neles. Eles ainda estavam pensando que fosse um espírito. E Jesus continua: tendes aqui alguma coisa para comer? Por que Jesus perguntou: tendes alguma coisa para comer? Porque ele percebeu que eles estavam ainda não acreditando, pensavam que era apenas um espírito, um fantasma talvez, o máximo um fantasma. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o tomou e comeu diante deles.
Por que é que Jesus comeu? Para que eles pudessem entender que era Ele mesmo, que Ele tinha boca, que Ele tinha dentes, que Ele podia mastigar aquele peixe, que Ele podia engolir aquele peixe, Ele tinha estômago, embora tudo de um corpo ressuscitado, que nem precisaria comer, porque um corpo ressuscitado não precisa de alimento, mas pode se alimentar, porque continua sendo um corpo ressuscitado, mas continua sendo um corpo. Está vendo? Justamente porque nós cristãos, e muitas vezes, deixa eu falar baixinho, nós padres, não acreditamos nesse Cristo vivo, assim, desse jeito, que é o mesmo, que fez milagres, mas que faz milagres. Quando nós oramos, não somos nós apenas orando. Ele mesmo disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Gente, o Evangelho é o Evangelho, ele é a verdade. Se Jesus disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome para orarem e pedirem qualquer coisa que seja, eu estarei no meio deles. Isso acontecerá, o Pai concederá. Por que concederá? Explica Jesus. Porque onde estão 2 ou mais reunidos em meu nome, unânimes, em oração, eu estou no meio deles. E porque eu estou no meio deles, eu faço essas maravilhas. Nem são vocês, o que vocês fazem é orar. Mas porque eu estou no meio de vocês, eu faço subir o grau desta oração. Vocês rezam, eu rezo com vocês, mas porque eu rezo com vocês, e vocês rezam comigo, a maravilha acontece, as curas acontecem, os prodígios acontecem, as transformações de vida acontecem. Porque nós não acreditamos assim, porque nós não temos essa expectativa, apenas rezamos. E o que acontece é que então as nossas orações são fracas, são frias. A gente pede querendo as coisas, mas não tem fé de que Jesus vá fazer. Porque não temos fé que Jesus está ali orando conosco. Mesmo quando você está desesperado, desesperada por um problema na sua casa, pelo seu filho, talvez nas drogas, por sua filha talvez desencaminhada, por seu marido talvez que bebe, que talvez prevarica e adultera. Mesmo com o coração desesperado, quando você reza, Jesus está com você. Até ali na hora do seu desespero, você está desesperada. Você não precisaria se desesperar. Mas até na hora do seu desespero, na hora da sua angústia, você mulher, mas também você homem, na hora da sua angústia de homem, que está sem dinheiro, que está sem emprego, e você reza, Jesus está com você. Ele está com você na sua oração, e Jesus está com você também na sua tristeza, também na sua angústia. E quando você reza, se você reza com fé, daí eu volto àquilo que eu dizia: se há oxigênio, o fogo pega. Então os milagres acontecem, porque nós não acreditamos assim. As pessoas não veem maravilhas, as pessoas não veem curas, as pessoas não veem milagres. E o diabo é super esperto. Primeiro, ele suga a nossa fé. É igualzinho sugar. Ele suga a nossa fé, vai sugando a nossa fé, tirando a nossa fé, tirando. De modo que nós cremos em Deus, cremos em Jesus, até cremos que Jesus ressuscitou, vamos, graças a Deus, à missa, fomos ao Sábado Santo, gostamos muito daquela cerimônia e o fogo que foi aceso, depois as velas foram acesas, eis a luz de Cristo, vimos tudo aquilo, batemos palma, ficamos realmente emocionados com tudo aquilo que aconteceu, mas infelizmente, se não cremos, aquilo é apenas um espetáculo bonito, e as coisas não acontecem. Então, com isso, veja bem, porque o diabo suga a nossa fé, e a gente fica com uma fé sem força, sugada, sem força. As maravilhas não acontecem, o diabo agora tem toda a possibilidade de enganar as pessoas. Vem cá, vem comigo no centro. Lá no centro você vai ver maravilhas. Lá eles vão aparecer, lá eles vão falar, até vão contar coisas que só você e o falecido conhecia. Não é verdade? Não estou falando uma coisa que muita gente acabou vendo. Vai no centro, vai no terreiro, e lá a pessoa que está em transe, a pessoa que está tomada, a pessoa que recebeu uma incorporação, tem tantos nomes. Se o Padre Wagner estivesse aqui, ele explicaria melhor, porque
Graças a Deus ele tem prática nisso, conheceu isso, precisou conhecer isso. Mas tem tantos nomes, a pessoa que recebeu aquela incorporação, que recebeu aquele espírito, aquele médium, que nome tenha. Na verdade, e aí que está o pior, quem se manifesta lá, gente, não são os espíritos dos nossos falecidos, graças a Deus que não são. São espíritos malignos, espíritos maus, que estão lá para enganar cristão, para enganar católico, católico que vive sem fé, católico que não vê maravilhas, que não vê as curas, que não vê os prodígios que Jesus está disposto a fazer. Eu fico até nervoso com, não estou nervoso não, mas eu fico até nervoso com isto. Jesus quer fazer, desde o Evangelho Ele quer fazer e continuar, como Ele fez com Pedro e João, Ele quer fazer, como Ele faz no meio de nós, graças a Deus. Ele não quer fazer só aqui, Ele não quer fazer só no grupo de oração, Ele quer fazer também na sua igreja paroquial, Ele quer fazer na sua casa, Ele quer fazer na sua diocese, Ele quer fazer no campo, na cidade, nos apartamentos, Ele quer fazer. Só que infelizmente falta a nossa fé. Como eu dizia, sem oxigênio não tem fogo, sem fé não tem milagres, não tem curas. Mas que beleza, se há um pouco de fé, assim como se há um pouco de oxigênio, o fogo já pega. E enquanto houver oxigênio, a coisa acontece. Só apaga quando o oxigênio termina. Mas se há fé, as maravilhas acontecem. Então por isso o diabo tem campo aberto para enganar as pessoas. E as pessoas vão ao centro e lá ele vem cura. Mas curas feitas por quem? E aí que está o pior, curas feitas pelo maligno, porque ele é um espírito. E como espírito ele pode fazer. É por isso que muita gente diz, não, lá é do bem, Deus está lá também, porque lá as curas acontecem. Até a minha cunhada foi curada, eu fui curado. Se estivesse aqui o Padre Léo, ele faria todas aquelas graças dele, ele contando que a minha cunhada e a minha tia e a minha avó, né? Eu não sei falar do jeito do Padre Léo, mas você está imaginando até o Padre Léo falando tudo isso. Por quê? Porque as pessoas vão e infelizmente vêm, mas vêm o quê? Curas feitas pelo maligno, que dá com uma mão e rouba com a outra, dá uma cura do corpo para roubar a alma, dá uma cura, dá aquilo que a pessoa quer, talvez o casamento que ela esperava, o negócio que ela queria fazer, o emprego que ela estava querendo, roubar o marido da outra como estava querendo, roubar a namorada do outro como estava querendo. O diabo dá todas essas coisas, mas há um preço altíssimo, que vai enredar a pessoa e levá-la lá, não mais para Deus. E veja onde é que está o nosso erro de católicos. As pessoas vão se bandear para todas essas coisas, vão aprender a doutrina espírita, vão viver os rituais do candomblé, da umbanda, da quimbanda e tantas outras coisas. Vão ser bruxinhos por aí, bruxinhos e bruxinhas por aí. Porque infelizmente nós católicos, que temos toda a verdade, que temos o verdadeiro que é Jesus, que não é um espírito, que é real, apenas nós não vemos, mas é real, porque nós não acreditamos, porque não temos fé, por isso não vemos as maravilhas. Por causa disso, o povo se perde pela ignorância. Mas essa ignorância, gente, não é culpa dele. A ignorância do povo que faz o nosso povo perder, porque isso é da Bíblia também, o povo se perde pela ignorância. Não é culpa deles, é culpa de nós que não acreditamos no único Jesus vivo que celebramos na Páscoa, que estamos celebrando nessa semana, o mesmo Jesus que é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. Nós repetimos a frase, mas não acreditamos naquilo que nós falamos. Tem sentido eu falar que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre, só que Ele não faz hoje o que Ele fazia ontem? Ele é o mesmo? Claro que não seria o mesmo, mas Ele é o mesmo. O que está faltando é a nossa fé. O diabo não exige nada, ele dá tudo de graça, porque ele recebe de volta o que ele quer, que são as pessoas, que são as almas. Ele quer tirar as pessoas de Jesus, ele quer tirar as pessoas da igreja, ele quer tirar as pessoas da fé verdadeira, ele quer tirar as pessoas do caminho do céu e do céu.
Por isso Ele dá tudo gratuitamente. É por isso também que no dia de hoje, nós precisamos, diante da palavra de Deus, acreditar. E acreditando, gente, viver a maravilha que viviam os primeiros cristãos. Eles eram entusiasmados, eles eram cheios de Deus, eles faziam coisas maravilhosas, eles enfrentaram as feras e sofreram o martírio. Eles foram para aquelas arenas onde foram martirizados, porque eles tinham a certeza, mesmo na arena, mesmo quando aquelas feras vinham sobre eles, mesmo quando aqueles homens carrascos vinham para cortar-lhes a cabeça, Jesus estava com eles. Eles acreditavam tanto, e aquilo era verdade, claro, era verdade, estava com eles, que eles tinham força de enfrentar a morte. Não é uma coisa normal. Alguém está com uma espada para cortar a sua cabeça e você está corajoso cantando. De onde vem esta força? Essa força vem da fé. Da fé de nós acreditarmos, primeiro, que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre, e que naquele momento Ele está conosco. Então a gente tem força até mesmo para enfrentar o martírio. E enfrentaram, e a igreja foi justamente uma sementeira de mais cristãos e mais cristãos, e o cristianismo se espalhou rapidamente por toda aquela região, também pelo Império Romano, apesar dos mártires, apesar dos imperadores não quererem saber de cristãos e mandarem matar cristãos. Mataram cristãos em abundância. E o cristianismo crescendo. Hoje não mata ninguém, e o cristianismo vai abaixando. Não é verdade? E os católicos vão para seitas vão para o espiritismo, para macumba, para o candomblé, para tudo que é coisa. O que está faltando é a nossa fé naquilo que a palavra diz. Hoje é dia de nós pedirmos: Senhor, revigora a nossa fé, reacende a nossa fé, Senhor, recria a nossa fé. Graças a Deus, Senhor, a nossa fé não morreu. A fé que recebemos no batismo, a fé que recebemos na crisma, a fé que nós recebemos de graça, Senhor, felizmente ela não morreu. Mesmo que seja baixinha, pequenininha, há uma chama ainda de fé em nós. Senhor, reacende a nossa fé. Senhor, reaviva a chama da nossa fé. Vai dizendo para o Senhor já agora: Senhor, eu quero crer. E é tão simples crer assim, Senhor. Acreditar que você está, que você é o mesmo. Onde nós estamos, o Senhor está. E quando nós oramos, o Senhor ora junto. E por isso as tuas maravilhas acontecem. Por isso os teus milagres acontecem. Não somos nós pessoas humanas. Senhor, não é a nossa oração que faz. Sim, é a nossa oração, mas unida à tua. E porque você está orando, Senhor, as maravilhas acontecem. E tu queres que essas maravilhas, Senhor, aconteçam conosco, aconteçam na nossa casa, aconteçam com os da nossa carne, do nosso sangue, que aconteçam entre os nossos parentes, os nossos amigos. Tu queres que isso aconteça, Senhor, na tua igreja, para que todos saibam que na igreja, no evangelho, nós temos um Cristo vivo, que não é espírito, e que não é fantasma, e que não é espírito de mortos, não, é Cristo vivo ressuscitado, também com o seu corpo, operando as mesmas maravilhas. Nós cremos na tua palavra, Senhor, nós cremos na tua igreja, Senhor. Reaviva a minha fé. Pede para o Senhor agora: reaviva a minha fé, Senhor. Senhor, reaviva a fé que eu recebi no batismo, e eu estou pedindo também, Senhor, reaviva a fé desses meus irmãos, todos esses meus irmãos que estão aqui, os meus irmãos que estão em casa, vendo pela televisão, escutando pela rádio, até aqueles que vão escutar essa fita, que vão ver essa fita, Senhor, reacende a fé neles. Sim, Senhor, reacende a fé. Nós precisamos de fé, Senhor. Nós cremos, talvez cremos um pouquinho só, mas aumentai, e daí aumentai a nossa fé, Senhor. Nós queremos crer e queremos viver assim como viviam os primeiros cristãos. Jesus é de justiça nós acreditarmos e trazermos para ti, Senhor, de volta os povos, as nações, aqueles que se perderam, Senhor, aqueles que se afastaram da tua igreja. Senhor, esses 100 milhões de brasileiros que foram batizados, mas não creem, que estão em tantas coisas, até mesmo na simples indiferença, eles precisam vir, Senhor,
pela nossa fé em Ti, vivo e ressuscitado. Um Cristo que é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. E que porque é o mesmo, faz maravilhas, como fez através da oração e da ordem dos apóstolos, e quer fazer hoje, pela nossa oração, pela nossa palavra, crendo no Teu nome. Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Vai pedindo você também, derrama sobre nós o Espírito Santo, para sermos batizados, Senhor, no Teu Espírito, e sermos batizados na fé, encharcados de fé, revigorados na fé, reavivados na fé, crendo, Senhor, nas verdades mais simples e mais profundas da nossa fé, que é essa, em última análise: Tu estás vivo, Tu estás no meio de nós. Obrigado por isso, Senhor. Reaviva hoje a minha fé. Sim, recobra hoje, Senhor, a minha fé. Eu creio, mas aumentai agora, Senhor, em mim a minha fé. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.